Boa tarde. Nós vamos dar sequência àquilo que prometemos. Muitos assistiram, alguns não conseguiram assistir, de tal forma que nós estamos apresentando novamente a nossa visão da safra 2021 para a região Centro-Sul brasileira. Eu não posso deixar de agradecer a atenção de todos para com a Canaplan, e, desse modo, salientar a importância que nós damos a todos os nossos patrocinadores que têm nos ajudado durante todo esse período. E eles estão aí, os senhores podem ver todos eles, também os apoiadores que nos ajudam a dar vida a essa discussão toda. Iniciar a nossa discussão da safra comentando que os cenários da safra eles estão muito mais complexos esse ano do que nos anos anteriores. Basicamente, se nós olharmos essa imagem, procura trazer uma associação do que seria o vírus, o coronavírus, a cara dele, e também a moenda, as moendas, de tal forma que a gente está associando a safra 2021 ao grave problema do coronavírus, por um lado, e, em segundo lugar, ao grave problema da queda dos preços do petróleo, além da questão da demanda do coronavírus, pela questão da pressão de oferta, motivo de uma guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia. Pois bem, é importante que a gente comente alguns pontos essenciais da economia brasileira. Nós estamos vivendo um momento de uma desaceleração tremendamente intensa da nossa economia, com uma quarentena que foi estendida e uma expectativa de que podemos ter uma nova onda de quarentena, de idas e vindas, de tal forma que, se olharmos o que está acontecendo na China agora, em teoria ela deveria estar voltando mais rápido, ela está mostrando, pelos seus indicadores econômicos, que a retomada é mais lenta, a volta à economia é mais lenta do que se esperava. No nosso caso, a lógica, digamos assim, a cara de todas as pandemias que nós vivemos até hoje é mais ou menos o seguinte: você tem uma grande insegurança, a insegurança derruba o consumo, isso faz com que levante a poupança e reduza os investimentos. Essa é a complexidade dessa economia, que faz com que a retomada seja mais lenta. Por outro lado, o petróleo mostra que a sua demanda caiu 20 milhões de barris por dia. Mesmo os Estados Unidos conversando com Rússia, Arábia Saudita, não, nós vamos derrubar 10 milhões de barris por dia, a oferta não ajuda nada. A verdade é que os estoques vão se acumulando e a gente continua com o petróleo agora, hoje, a $22 o barril Brent, né? O câmbio, por outro lado, pelo lado da insegurança, já está chegando a 5,6, com cara de chegando a 6, com cara de chegando até mais de 6. Né? Isso faz com que a dívida de usinas que estão amarradas muito em dólar se complique muito, essa safra. É um complicador. E também a dívida bruta do Brasil deve chegar a 90% do PIB, o que empurra a gente para uma situação de dificuldade de retomada mais rápida da economia. Pois bem, esses dados é para a gente dar uma qualificação que, nesses tempos globais de Covid e do petróleo barato, a gente tem alguns atores que estão do meu lado aqui, do lado direito da sua tela, que são a Arábia Saudita, a Rússia e Estados Unidos, que estão constantemente buscando uma solução para o lado do petróleo. Lembre-se que não é o caso dos Estados Unidos, mas no caso de Putin, da Rússia e do rei da Arábia Saudita, a dependência que eles têm do ponto de vista fiscal do petróleo é inacreditável. Portanto, o que está acontecendo agora é tremendo para eles também. Agora, o que está se esperando, o que em geral se verifica nas análises todas, é que a tendência do pós-Covid é uma menor globalização, uma mais difícil coordenação, até pela ausência das entidades globais, o aumento do populismo, aumento do autoritarismo e do nacionalismo. Ou seja, nós estamos falando de uma onda que é uma onda inversa daquilo que vínhamos vivendo de forma muito positiva nos últimos 30, 40 anos,
e também com uma visão de um timing de retomada de economia não tão animador, né? Isso nos leva a olhar que a realidade do verão para nós, do ponto de vista de canaveiros, foi muito positivo, um verão de boas chuvas. Por outro lado, de notícias muito ruins, com a chegada dos chamados cisnes negros, né? Que é a visão do Taleb, Nassim Taleb, que fez uma análise de que há momentos em que chegam os cisnes negros, ou seja, momentos em que, do nada, cria-se uma crise, né? Então, nós vimos entre janeiro para fevereiro um cenário muito positivo, preço de açúcar, preço do petróleo, preço do etanol. De repente vem a primeira notícia em março que começa a derreter o preço do petróleo e a demanda caindo com o Covid mais do que se imaginava. Despenca o preço do etanol, do açúcar. E aí, digamos, a gente tem as outras notícias ruins em março e uma sensação também em abril de que as coisas caminham de uma forma muito difícil. Eu quis trazer para vocês uma visão muito interessante do que é o Covid, que é o gráfico de cima, e o que é a safra, que é o gráfico de baixo, que tem muita semelhança, guardam muita semelhança, né? Enquanto que o Covid, você tem que buscar o controle da inflação, da infecção, desculpem, controlando ou reduzindo, se possível, ao máximo possível as mortes, digamos, tentando achatar a curva, que é a curva verde de cima, porque os hospitais não aguentam se houver muita internação. Por outro lado, no de baixo, você vê a safra em que a gente busca reduzir as perdas de ETR com o manejo o melhor possível, né? Também fazendo algum achatamento, ou não, de alguma forma com uma lógica de resultado final parecido, porém, obviamente, com impactos, no caso do Covid de mortes, no nosso caso de perdas de ETR, muito importantes. Todos os cenários, os dois cenários são imprevisíveis, mas eles retratam, de alguma forma, uma característica que nos preocupa muito, que é o fato que, para desenhar os cenários, que é o que nós estamos fazendo nesse nosso webinar, nós trabalhamos com 3 variáveis muito fortes. Primeiro, o clima, não se sabe o que é, há uma tendência dele ser mais seco, ele está caracterizando isso, mesmo em março e agora, principalmente em abril. Com o Covid, que, obviamente, a dimensão e a curva que ele vai fazer, a gente também não sabe, é imprevisível, por mais controle que se procure ter. E o manejo da safra, que tem a ver com a questão operacional, ou seja, a relação desde o plantio, da colheita, e essas 3 questões envolvidas por condicionantes importantes. Quais as medidas que os diferentes governos estão tomando, quais as medidas que o governo brasileiro deve tomar, nós vamos discutir, como é que as empresas estão encarando essa realidade, o relacionamento Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita e o impacto disso no petróleo, que é muito importante para nós, e a questão dos fundos especuladores, se eles continuarão tão vendidos ou se mudarão o seu comportamento. Isso é fundamental para o preço do açúcar, principalmente, né? De qualquer modo, os cenários que nós vamos trabalhar, eles têm, então, como nós vimos nas curvas, como um ponto essencial a dinâmica do que vai acontecer. No nosso caso, a dinâmica da safra. Se é uma safra acelerada ou lenta, dependendo da questão de ser úmida ou seca, dependendo do que estrategicamente eu vou fazer com a moagem. Um ambiente externo muito confuso, guerra comercial, protecionismo, um ambiente interno extremamente tenso, agora com saída de ministro, com fragilidades mil, política e políticos mostrando sua face tão negativa, e a questão da qualidade das canas e o manejo da colheita. Seriam pontos essenciais para o que nós vamos ver. Por outro lado, seja pelo Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, o Banco do Brasil e o Banco Central, medidas essenciais que estão em discussão, me parece que estão, digamos, para sair, porque, afinal de contas, os ministros comentaram, e o próprio Ministério da Economia, que são 5 setores que precisarão de apoio, e o setor sucroenergético está entre os 5, que seriam, primeiro, 90 dias para ter uma isenção de PIS/COFINS, que casaria com a noventena da CID, que teria um valor ampliado e entraria também por um período emergencial, mas dando um valor maior ao preço da gasolina, suportando o etanol, e o financiamento dos estoques de etanol para que o produtor não seja obrigado a vendê-lo com um preço muito abaixo do custo,
pressionando todo o mercado e a renda. Essas questões são fundamentais e dizem respeito a uma safra que, basicamente, nós podemos fazer uma curva sino e dois momentos, né? Um momento que a gente está vivendo sob o domínio do medo, digamos assim, que provavelmente nós vamos correr com ele até setembro, que é metade da safra, que é um período justamente dos cisnes negros, em que a qualidade da cana melhora no tempo, porém a produtividade cai e o preço também vem caindo. Então, a primeira metade é muito difícil, a segunda metade depende de uma série de fatores que nós vamos ver em seguida, mas, em teoria, seria a luta por recuperar aquele espaço todo problemático, que vai de outubro até março, em que, nesse ponto, a qualidade cai, a produtividade continua a cair até o ponto em que voltam as chuvas, ela sobe e o preço tende a subir. Portanto, nós ficamos com duas dúvidas muito importantes. Primeiro, se vai ser uma safra seca, se vai ser uma safra úmida. Segundo, se em função do Covid nós vamos ter idas e vindas com relação ao prazo da quarentena ou não. São pontos essenciais. Um ponto que caracteriza isso, para dar uma dimensão do nosso problema, nós trouxemos aqui a queda de demanda de combustíveis, caracterizado, no caso, pela intensidade de congestionamento que nós temos por país e depois pelas capitais. Vejam que a queda a partir de março é impressionante. É uma queda realmente que trouxe para patamares, vejam aqui nas cidades, impressionantes, e com isso cai a base do sistema de vasos comunicantes do setor, que é o etanol, trazendo para baixo, junto com ele, também o açúcar, que também sofre a pressão do câmbio que desvalorizou muito no Brasil. Esses pontos nos conduzem a imaginar que nós podemos, separando os dois momentos, abril a setembro e outubro a março, nós separamos os quadrantes com base em dois cenários. Se eu tiver medidas de governo ou se eu não tiver medidas de governo. Medidas estão apresentadas aqui à frente, que já falamos antes. Nós entendemos que com as medidas, a primeira metade da safra nós vamos ter uma safra muito pressionada, que é o que nós estamos sentindo, mas se vierem as medidas, a gente teria uma melhoria sensível no que nós vamos observar. No entanto, se não vierem medidas, esse primeiro momento que já vira risco, nós vamos ter um segundo momento da safra com muitas sequelas para as safras que virão. Isso diz para nós muito, porque a variável que nós temos, que é petróleo, é uma variável que depende de poucas pessoas, com um ego monumental, por isso que nós colocamos aqui a questão do ego. É mais fácil cair desse morro do que abandonar o ego, abrir mão do ego, né? Às vezes é difícil voltar atrás, mas é preciso. E essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo é para dar uma ideia dos navios encalhados de petróleo ao redor dos continentes, esperando o momento de demanda para que possam voltar a se apresentar. Esses dados do petróleo são dados difíceis. As análises prospectivas são cada vez mais difíceis. Mas aqui nós trouxemos uma análise do Departamento de Energia dos Estados Unidos, em que mostra que o preço do petróleo em 2020 cai pela metade do preço, seja WTI ou Brent, praticamente a metade do preço, né? E já em 21 ele voltaria, como vocês veem na figura acima, que é uma figura um pouco mais conservadora, para preços que nós não sabemos se vão estar em torno de 30 ou de 40, como diz o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Mas, de qualquer modo, a tendência é que a gente tenha recuperação de preços. O problema é a velocidade e o quanto isso vai ser importante, ou caracteriza o quanto importantes serão as medidas ou as ações de governo que foram solicitadas e estão em discussão com o governo. A demanda de etanol hidratado na safra 2021 é a linha vermelha, vocês estão vendo que ela fica bem abaixo da safra 19 e 20, e ela tenderá a ter perdas muito fortes até agosto. Ela dá uma aproximação da safra passada, no entanto, ela só voltaria provavelmente a encostar na safra passada para a safra que vier. Então, nós estamos dizendo de uma queda de coisa de 4 bilhões de metros cúbicos de demanda,
o que por si só já caracteriza e já explica o porquê que essa safra tenderá a ter uma oferta maior de açúcar, né? Algumas premissas que são relevantes nessa safra é que o canavial até agora instalado está levemente melhor do que a safra anterior. A idade média caiu de 3,72 para 3,62, é um sinal positivo para a produtividade. A renovação da safra passada, do ano passado, foi de mais ou menos 15%. A gente acha que esse ano vai ser bem menor, até pela a de ano e meio que nós fizemos lá por fevereiro, um pedaço de março. Acho que foi boa. No entanto, o que a gente iria fazer de cana de 12 meses durante o ano não deve fazer. E outras variáveis que nós vamos ver pelas apresentações do Círio Nilseu, que vem depois de mim, completando esse quadro. Mas vejam que um dado relevante que está segurando a peteca da realidade nossa hoje é o fato que o preço do açúcar, que vocês estão vendo a queda impressionante, ele, no entanto, mostra que o câmbio corrigiu parte dessa queda. Portanto, provavelmente o que nós tínhamos de R$ 1.500 por tonelada veio para 1.200, alguma coisa assim, mas de alguma forma acima dos R$ 1.000, mais ou menos, que é o custo. Então, de algum modo, o açúcar nos dá uma possibilidade de uma sensação melhor de estar competindo, de estar lutando com esses problemas de preço. Essa imagem é para dizer que nós ainda corremos, além das questões de preços, dos fundos, né, e das políticas públicas, nós corremos ainda o risco da questão do que vai acontecer com importações de gasolina ou de etanol. É um outro ponto que também pressiona o mercado. E vale ressaltar que sem essas políticas nós estaríamos hoje com hidratado ao redor de 7, 8 centavos de dólar por libra-peso contra o açúcar a 9. Agora nem é 10, é 9, né? Então, a gente está realmente numa pressão muito forte. Vejam nos gráficos, o que a gente quis dizer é que essa é a realidade atual, é a realidade do cinza, que é a curva dos preços do etanol, e vejam que o açúcar está melhor, as barras indicam a melhoria pelos diferenciais que estão aqui do lado direito, enquanto que a curva à direita já mostra que simplesmente com o PIS/COFINS eu já dou uma nivelada nessa situação, mostrando que mesmo assim fica relativamente bem abaixo do açúcar. Eu preciso da CID principalmente e da Warrantage para segurar as vendas de tal forma que eu consiga nivelar o etanol ao açúcar, sendo que, como nós estamos esperando, e tudo indica, nós acabamos de sair a plataforma da B3, já fazendo todo o mecanismo de regulação do RenovaBio pronto, preparado para funcionar, os CBIOS sendo lançados pelas usinas. Acreditamos que o prêmio do RenovaBio deve dar uma valorização ao etanol, o que vai fazer muito bem para o setor. Então, nós queremos dizer que toda essa discussão que estamos aqui fazendo para passar para o Círio, depois para o Nilseu, é que nós viemos um longo período de crescimento excepcional com base em ciência, tecnologia, ganhos de produtividade. Viemos a 85 toneladas de cana por hectare, de uma forma extraordinária. Porém, passamos a viver todas as dificuldades da época toda do período do Plano Real, passando por todas as dificuldades dos planos anteriores. E depois nós vivemos um novo período positivo, quando passamos a contar com os carros flexíveis, o mercado, com a CID, que foi implantada ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí nós tivemos a queda impressionante do período do PT, principalmente da Dilma, segundo o governo do Lula e a Dilma, aniquilaram os mecanismos de governo que tinham sido implantados na época do governo Fernando Henrique Cardoso, aniquilaram com eles. Nós viemos para o fundo do poço, perdemos 10 toneladas de cana por hectare, perdemos 10 quilos de ETR por tonelada de cana, estávamos começando a recuperar. Esse é o dado que me entristece. Estávamos em recuperação, vocês vão ver em seguida nas apresentações posteriores, quando vem o cisne negro e nos traz para a situação atual. Pois bem, esses dados são a base da nossa abertura. Eu passo agora para o Ciro Cita, que vai apresentar o que foi a 19/20, alguns pontos importantes da safra 2021, para depois passar para o Nilseu preparar os cenários. Eu volto em seguida. Obrigado. Olá a todos. É um prazer poder estar mais uma vez aqui
participando de uma discussão juntamente com o time da Canaplan a respeito da nossa safra de cana, né? Dessa vez de um jeito um pouco mais diferente, né? Infelizmente não podemos estar lá em Ribeirão, todos juntos, batendo um papo, se encontrando como a gente já está acostumado a fazer todo ano nas reuniões da Canaplan, mas o momento é importante, um momento delicado, então nós preparamos esse material um pouco mais enxuto aqui para retratar um pouco sobre o que nós estamos enxergando aí da safra na região Centro-Sul. Bom, o meu papel aqui é apresentar alguns números, né, algumas informações do que a gente viu da safra passada, da safra 2019-20, como ela terminou, né, e o que isso traz para a gente em relação à safra 2021, esse início dessa safra agora, que está com uma mudança de cenário muito abrupta, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Enfim, então esse vai ser o foco da minha apresentação. Bom, quando a gente fala na região Centro-Sul, não tem como a gente não falar da amplitude dos resultados, né? A gente gosta de bater muito em cima disso, porque realmente o tamanho da diferença de resultados é muito grande. Então vocês podem ver aqui nesse mapa, ele traz os resultados da safra passada, da safra 19-20, em termos de ATR total por hectare, né? A quantidade de ATR produzida por hectare. Então, nós também temos comentado ao longo dos relatórios da Canaplan, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais tem apresentado bons resultados, assim como tradicionalmente a região de Ribeirão Preto, e alguns outros locais aqui, como a parte oeste do estado de São Paulo, algumas regiões ali do Paraná, Mato Grosso do Sul, infelizmente tiveram alguns resultados um pouco piores nessa safra passada. Trazendo em números, né, essa dispersão dos resultados, vocês podem ver aqui nesse gráfico ao lado o que realmente o tamanho da amplitude, né? Então, a média da região Centro-Sul na safra 19-20, ela ficou em 10,3 toneladas de ATR por hectare, que seria essa barra aqui do meio, né? Então, apenas 24,4% aí das unidades da amostra, elas realmente estão próximas à média. O restante aí tá bem diferente, né? Então, chamando a atenção aqui para os extremos, quando a gente olha as unidades que conseguiram ter uma produtividade acima de 12 toneladas de ATR por hectare, em termos de moagem, isso representou 20% da região Centro-Sul, na nossa amostra, né, na safra 19-20. Enquanto o extremo mais negativo aqui, né, abaixo de 9 toneladas de ATR por hectare, ele está com uma representatividade de 14% da moagem. Lembrando que aqui, né, no destaque eu estou falando em moagem, sendo que nas barras nós estamos falando em quantidade de usinas em cada intervalo. Nós trouxemos esses dados pensando exatamente na safra 2020-21, né? Uma menor capacidade de produtividade, né? Uma menor produtividade total, diretamente uma menor geração de receita, né? Então, quando a gente pensa aí na porcentagem mais frágil dessa safra 2021, que é a que realmente preocupa com esse cenário negativo de pandemia, de queda dos preços do petróleo, a gente está falando em aproximadamente aí 14% da moagem que veio da safra 2019-20. Se a gente olhar para o histórico desses dados, isso não é tão negativo. Na verdade, o histórico mostra que a gente vinha de um ano em recuperação de produtividade total. Então, aqui a linha vermelha traz a participação na moagem dos canaviais com menos de 9 toneladas de ATR por hectare e a linha azul, os canaviais com mais de 12. Então, vejam, na safra 18-19, nós chegamos a atingir 27% da amostra com menos de 9 toneladas de ATR por hectare. Então, isso sim seria bem mais preocupante, né? Mas, felizmente, na safra 19-20, nós já demonstramos uma recuperação. Também vínhamos falando nas reuniões da Canaplan que era um novo ciclo para o setor, né? Seja na parte de preços, na parte de produção. Isso realmente vinha se desenhando. Então,
em termos médios, né, que é o histórico médio da região Centro-Sul, após aí 3 anos num patamar de queda, na safra 19 e 20 nós tivemos essa recuperação da quantidade total de ATR produzida por hectare, que era um fator positivo. Um dos grandes responsáveis por essa recuperação da produtividade total, né, foi exatamente a produtividade agrícola, aqui toneladas por hectare mesmo, né? Vou mostrar mais à frente, a qualidade da cana, o ATR, ele permaneceu praticamente o mesmo nas últimas 3 safras. Então a diferença realmente foi nesse ganho aqui de produtividade agrícola, saltando aí de 73 para 76,5 aproximadamente na safra 19 e 20. A gente gosta também de comparar produtividade agrícola com os efeitos da idade do canavial. Então, se a gente olhar a linha amarela aqui, que traz a idade média, ele tinha uma tendência, né, conforme o canavial ia envelhecendo, a produtividade média ia caindo, sendo que aqui, entre a safra 18, 19, 19 e 20, a idade permaneceu praticamente a mesma, aí, né, muito próxima, e teve uma diferença grande de produtividade agrícola. É claro que aqui tem o clima, tem o manejo interferindo também, mas mais à frente o Nilceu vai falar, o clima e o ritmo de moagem da safra 19 e 20 foi muito favorável para a produtividade agrícola de todos os cortes, independente da idade média aqui. Mas um fato que difere dentro desses valores de idade média é exatamente a composição dessa idade. Como que cada estágio de corte tem sido representado dentro desse cálculo, né? E isso tem mudado muito também. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente traz exatamente a evolução dessa composição dos estágios de corte. Vocês podem notar na linha vermelha, vejam como o que a gente chama de quinto e outros cortes, né, acima de quinto corte, como essa parcela do canavial ganhou muita representatividade nos últimos anos, atingindo aqui na safra passada perto de um pouco mais de 38%. O miolo aí, né, o terceiro e o quarto corte, reduziu bastante e houve uma retomada também na participação do canavial mais jovem, de primeiro e segundo corte. Então, essa diferença da composição da idade média também tem impacto aqui na produtividade agrícola. 2 fatos curiosos aqui também, a gente pode chamar a atenção, que esse crescimento do canavial mais jovem, em parte, é reflexo da adoção da meiose. Na formação do canavial, né, um dos métodos de implementação do canavial é a meiose, e ele tem ajudado muito na redução do consumo de mudas. Então, um canavial que antes era dedicado aí para muda, né, ele era utilizado como muda num plantio, ele tem sobrado para moagem e então ajuda aqui no incremento dos canaviais mais jovens. E um outro fato que vale comentar é que essa quantidade alta de canavial mais velho, né, demonstra ainda o quanto que o setor necessita de investimento, né? A gente sabe que tudo na cana é um pouco mais demorado, né, leva tempo. Então, para a gente recuperar essa quantidade elevada aqui de canaviais mais velhos, isso leva um tempo e necessita de bastante investimento. Então, pensando aí num ano delicado como esse também, esse é mais um fator relevante aqui para ser comentado. Bom, como eu disse, a qualidade agrícola, se a gente olhar para os 3 últimos anos, ela permaneceu praticamente a mesma. E assim como na produtividade agrícola também, né, aqui falando da qualidade, o ritmo de moagem da safra é um dos fatores que a gente tem visto, sim, que interfere muito no resultado final da safra, obviamente, né? Então, como exemplo aqui, eu trouxe as curvas mensais da qualidade da cana, né, do ATR. Então, se vocês olharem em verde, principalmente em verde aqui a safra 18/19, bem diferente das demais, só que com um ritmo de moagem completamente diferente também, o que acabou acarretando que foram 3 safras praticamente iguais em termos de qualidade da cana. Então, é claro que o clima também interfere no ritmo de moagem, né? Mas às vezes a gente olha para alguns outros fatores e esquece o quanto que esse ritmo de moagem pode interferir no resultado médio da safra. Então esse aqui seria um exemplo.
E também para mostrar novamente que a gente vinha num ano de recuperação, né? Se a gente pegar até um histórico maior aqui dos dados de qualidade, dos dados de ATR, vocês podem ver que a gente vinha em queda, né? Até a safra 15/16 e depois começamos a retomar também e ter uma melhor qualidade do nosso canavial na região Centro-Sul. Aqui a diferença entre esse resultado e o resultado aqui de cima, do gráfico aqui de cima, né? É que aqui nós estamos falando do ATR medido em laboratório, a hora que a cana chega na usina. Então, a análise aqui, pelos cálculos do Consecana, os cálculos de laboratório, dá esse resultado de ATR. Enquanto aqui é o ATR produto, né? O divulgado pela Única. Na verdade, é uma conta inversa, né? Quanto se produziu de produto, quantos produtos a gente teve, e aí sim transforma em ATR. A diferença básica aqui está na eficiência industrial, né? Que aqui é um número fixo, estipulado no cálculo do Consecana, e aqui é o número real de cada safra. Então, mais uma vez, né? A gente também vinha numa retomada, melhorando aí a qualidade, melhorando a produtividade agrícola, e a gente só não sabe o quanto que essa retomada foi suficiente, né? Quanto que esse fôlego que as usinas tiveram, os produtores em geral, né, tiveram na safra passada, quanto que esse fôlego vai ser suficiente para enfrentar a safra 2020-21. Mais uma vez, todas as medidas aí que foram requisitadas, estão sendo trabalhadas junto ao governo, elas são extremamente essenciais para a continuidade aí das atividades dos produtores da região Centro-Sul. E para finalizar aqui minha apresentação, o Dr. Caio pediu a gente falar um pouco a respeito dos fornecedores de cana, né? Eu me incluo aí nesse time também. Infelizmente, felizmente a gente vinha num cenário positivo de preço. E infelizmente, após toda essa mudança aí, com a queda dos preços do petróleo e a chegada da pandemia, o cenário mudou completamente. Aqui nós fizemos um cálculo simplesmente para estimar algum preço aí para o Consecana, né? O Consecana que rege os preços para os fornecedores de cana, né? E aqui não é nossa especialidade. Falar de safra com uma amplitude de resultados daquele tamanho que eu já mostrei já é difícil. Fazer uma previsão de preços é mais difícil ainda, não é nossa especialidade, mas nós temos que trabalhar com algum cenário. Recentemente, o Haroldo, lá do PSEG, também divulgou um trabalho, acho que ele estimou aí 0,60, na casa de 0,60 o ATR. Nós chegamos numa conta aqui de 0,61, mas claro, isso pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Eu acredito que o número não é tão importante, né? O que é importante é a gente entender que o cenário é de queda nos preços. Então, os fornecedores que vinham aí num ano de recuperação também, tivemos um preço um pouco melhor na safra passada. Até lá na Canaplan, a gente fez uma brincadeira, quando a coisa é boa, dá para brincar, né? A gente estava fazendo uma aposta de qual seria o preço do Consecana para a safra 2020-21. Tava todo mundo aí falando na casa do 0,70, 0,72 até. E agora ninguém quer apostar mais, né? Infelizmente, o cenário mudou bastante. Então, enfim, o recado aqui dos fornecedores, mais uma vez, é um ano de queda nos preços. Os custos já vinham muito elevados. O Botão lá do PSEG também, recentemente numa live, estava com o pessoal da Atenas lá, eles estavam comentando sobre os custos aí na casa dos R$100, R$103 por tonelada. A gente acredita que isso continua nesse patamar. Então, um custo já bem elevado. Claro que a amplitude também dentro dos fornecedores é muito grande, mas enfim, precisa ter um controle muito grande dos custos, de quais investimentos serão feitos nesse ano. A gente não pode deixar de lado o canavial também, porque precisamos atingir produtividade, né? Esse que é um dos fatores mais importantes aí, principalmente num cenário de queda de preço. Então, se olhar com carinho ao caixa, a taxa de juros caiu, né, recentemente, então alternativas de custeio aí via cooperativas de crédito, cooperativas de produção, através dos bancos, pode ser uma alternativa interessante para custear essa safra. E outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, não é novidade para ninguém,
mas a gente gosta de falar, é a diversificação da renda, né? Muitos fornecedores já vêm produzindo outras culturas na reforma do canavial próprio, ou até mesmo em áreas aí de reforma das usinas parceiras, e isso tem se mostrado uma alternativa interessante, principalmente em anos de queda nos preços da cana, né? Então tem o pessoal aí fazendo soja, amendoim, na reforma do canavial. Tem gente até deixando 2 anos sem plantar cana, então consegue fazer uma soja amendoim, depois um milho safrinha, depois de novo uma soja amendoim, e aí então que volta com o canavial. Isso tem mostrado até uma resposta muito positiva da cana depois de 2 anos sem a cultura na área, né? Enfim, essa também é uma alternativa interessante para os fornecedores. E por último, a questão do RenovaBio, né? Ainda estão discutindo aí se vai ter uma redefinição das metas, como vai ficar a questão do RenovaBio. Outra dúvida também é a participação dos fornecedores nisso tudo, mas é de extrema importância que o RenovaBio ajude também nessa questão e traga uma nova receita aí para os fornecedores de cana, que já vem amargando resultados apertados ao longo dos anos. Esse que era um ano para poder pagar as contas, infelizmente vai ser um ano um pouco mais apertado aí. Bom, o que eu tinha para trazer aqui para vocês era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo aí uma boa safra para todo mundo, que a gente siga firme aí e consiga enfrentar mais esse ano difícil, seja pela saúde, pelos preços, com todos os desafios aí que têm se apresentado. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Saudações, amigos da Canaplan, agradeço essa oportunidade de poder conversar com vocês nessa plataforma diferente, nosso primeiro webinar. Tivemos algumas dificuldades, desculpe por isso, e vamos tentar fazer o melhor possível dentro desse tempo que nos foi dado. Falar dessa safra 2020-2021 é um desafio adicional, nós sempre falamos que é muito difícil, é uma tarefa de muita responsabilidade fazer uma previsão de safra. Não basta lançar o número, a gente precisa lançar cenários, nós precisamos lançar os motivos pelos quais nós acreditamos que um determinado valor possa ou não se concretizar. E é essa a nossa diretriz principal. Nós não estamos aqui para marcar a posição, para fazer o desejo de alguém ou o nosso próprio desejo. Enfim, nós estamos aqui para tentar falar alguns cenários que podem ser plausíveis diante daquilo que está acontecendo. E hoje, diante de tudo que vem acontecendo, ficou então mais difícil ainda falar sobre os rumos dessa safra. Uma safra que, de início, carrega muita expectativa por conta de uma renovação muito mais intensa dos canaviais, a mais intensa que nós vimos nas últimas safras, por um clima no verão foi melhor, sem dúvida, do que o verão passado, mas que tem lá as suas limitações, não é tudo isso o que estão falando, pelo menos não para todas as regiões, e também uma carga do próprio clima, de outros meses, que também influenciou a produtividade dessa safra, sem falar no que há ainda por vir. Muito importante que nós consideremos todos os fatores antes de fazer uma previsão. Então, gostaria de dividir com vocês aqui o nosso material e adiantar essa conversa. Bom, quando nós falamos de componentes principais dessa safra, nós temos que lembrar, então, 4 fatores principais. A questão do investimento, que sem dúvida aumentou, nós tivemos mais plantios, o aumento da taxa de melhorose, os tratos foram ampliados, os próprios tratos dos plantios, preparo de solo, as condições foram melhoradas. Temos, sim, uma sensível redução da idade média dessa safra e uma possível redução do plantio de 2 meses, que pode trazer consequências em termos de sobra de área de muda, que antes seria destinada tanto para plantio de 2 meses. Agora passar, então, para colheita para a indústria, seria um fator adicional de produção. Quando nós pensamos em clima, um outro fator, grande fator a influenciar essa safra, nós temos a questão do clima de 2019. Nós tivemos um outono com chuvas, né? A partir de março, abril, maio, que favoreceu a rotação inicial dos plantios e das soqueiras que foram mais cedo. Mas também tivemos geadas, tivemos uma extensão dessa seca até novembro, praticamente, na maioria das regiões, e depois tivemos condições de verão, como já disse, foram boas, uma parcela significativa
do Centro-Sul, mas também houve regiões onde essas funções não foram tão boas assim. Temos também as questões de estratégia de safra, como a gente tem que ter muito importante, um batido pesado ao longo de 4, 5 últimas safras. Esse é um fator que tem influenciado demais a produtividade. Né? Nesse sentido, nós temos o efeito março, que é aquela questão de emendar as safras, e por mais que esse março não houvesse uma expectativa de grande moagem devido à extensão da moagem da safra durante 2019, por aquela questão climática, né, o atraso das chuvas até novembro, nós tivemos ainda 10 milhões de toneladas processadas, e isso é um impacto para a próxima safra, né, para 2020 e 2021. A questão do início de safra, que por mais que nós falemos, ele foi antecipado. O ritmo de moagem, dias trabalhados, que é diretamente relacionado com o clima, tudo isso vai influenciar essa safra. E, finalmente, a questão de mercado. Hoje, o Covid-19 é o grande assunto do momento, ele está a influenciar essa safra, seja na questão dos preços, seja na questão operacional, não é muitas dúvidas, não haverá nenhuma influência em termos de interrupção de operações. Até agora, isso não foi relatado. Né? O grande problema é a questão do preço do etanol, e como isso vai ser influenciado também vai influenciar, perdão, a questão do mix de moagem, e o ritmo é aquela estratégia que nós já comentamos ao longo dessa safra. O primeiro fator, então, o investimento, nós vamos discutir, detalhar esse fator, nós vamos, então, chegar aqui que é duas questões principais. Né? A questão dos plantios que foram aumentados, nós tivemos, sim, uma maior taxa de renovação das últimas 4 safras, com melhores práticas de preparo de solo e plantio, carregados principalmente pela questão da meiose. A meiose tem sido criada ano a ano, esse ano se estima que 30% do plantio tenha sido realizado via meiose, o que significa melhores condições de preparo de solo, antecipados, calcário, gesso feito dentro do ciclo normal das operações, aquilo que as pessoas necessitam para que elas tenham um melhor efeito para a planta, e acaba aumentando a fração de cana em 18 meses. Com isso, a gente tem efeitos em termos de produtividade da safra seguinte e um próprio efeito residual aí nas safras seguintes por conta desses canaviais serem melhor instalados do que vinham sendo antes com cana sobre cana. Tira cana, põe cana. Essa redução do uso de muda que a meiose tem provocado também vai se manter nessa safra, e isso acaba até influenciando na própria área de produção, que, seguindo alguma lógica de envelhecimento dos canaviais, de usinas sendo fechadas nos últimos anos, haveria uma redução na área de produção. Inegavelmente aconteceu nos últimos anos, mas isso foi compensado por essa redução da área de muda. Esse é um fator que nós temos que considerar novamente nessa safra. Além disso, investimos mais em insumos, em fertilizantes, em herbicidas, em inseticidas, e tudo isso, claro, tem um impacto em termos de produção. As soqueiras também receberam essa atenção, afinal, essa safra vinha numa grande expectativa de preço, uma safra de recuperação para o setor. Então, nós tivemos mais investimentos em calcário, gesso para soqueiras também, mais insumos, herbicidas, inseticidas, porém, nós ainda temos um cenário de canas 880. Né? A idade média ela foi reduzida, a gente estima que possa chegar a 3,62 nessa safra, 3,73 na safra passada, porém, ainda perdura um cenário de canaviais 8,80. Nós tivemos um período de redução dos plantios, agora tivemos uma concentração dos canaviais mais velhos, então se nós pensarmos naquela pirâmide, com a distribuição dos cortes, ela formou uma pirâmide, né, com a base mais larga, aumentando muito a área dos cortes mais velhos, e agora com o aumento da renovação, o que acontece? A parte de cima dessa pirâmide se torna inchada, o meio estreito, porque são os plantios que foram realizados nos anos anteriores em menor taxa, e a base dela continua larga. Então, nós temos uma ampulheta agora, e é o que a gente chama de canavial 8 ou 80, né? Ou é o céu ou é o inferno. Nós temos os dois cenários, e isso influencia, sem dúvida nenhuma, a produtividade. Afinal, a produtividade final dessa safra é uma componente, é uma composição da área e a produtividade de todos esses cortes. Não basta ter cana plana, nós temos que ver tudo que nós temos em termos de distribuição de área e produtividade ao longo dessa safra.
Do ponto de vista climático, nós temos aí 2 cenários a discutir. Primeiro, a questão, como eu já disse, de 2019. Um outono que foi relativamente bom, que favoreceu aquela safra, fez com que a safra tivesse uma recuperação, que agora muita gente esqueceu, mas as mesmas pessoas que lá atrás tinham condenado a safra, agora esqueceram que a safra foi recuperada justamente nesse período aí de março a maio, quando houve uma precipitação muito acima do que aquela que nós estamos verificando agora. Essa condição permitiu um bom desenvolvimento inicial dos canaviais. Porém, nós tivemos depois de geadas, que acabaram retardando, ou até levando regredindo ao zero muitas áreas, né? O pessoal roçava algumas áreas, isso em regiões mais ao sul do estado de São Paulo, ou Goiás, Minas, né? Foram regiões que normalmente não têm essas condições de geadas. No ano passado verificaram essas ocorrências. Além disso, a questão também da seca, que se prolongou até novembro, que levou ao encarretelamento de canaviais de 18 meses, os canaviais colhidos mais cedo, um sintoma direto do efeito da seca. Isso tem consequências. Não vou falar que isso é suficiente para quebrar uma safra, mas tem lá suas consequências na produtividade dos canaviais de 18 meses. Na sequência, nós tivemos aí um verão generoso, já final de 2019 e início de 2020. Houve, sem dúvida nenhuma, uma recuperação do desenvolvimento vegetativo, que foi intensificado, né, pela questão dos investimentos que foram feitos. Porém, nós tivemos redução da precipitação em março e abril, e uma redução que até limitou a própria ocorrência de florescimento em algumas regiões, né, regiões mais ao sul, centro, sul do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, enfim, condições que afetaram também o desenvolvimento dessas plantas nesse momento ainda nobre de crescimento, né, no mês de março. E já ocorrências de isoporização aparecendo nessas regiões onde houve esses veranios durante janeiro, fevereiro e março, relatos de isoporização e uma tendência que essa perda de peso pela desidratação intensiva se intensifique nessa safra 2021 por esse cenário, né, mais seco que parece que vai se desenvolver. Quando nós olhamos a precipitação acumulada de outubro a dezembro, né, de 2018 e 2019, ou seja, as chuvas que ocorreram de outubro a dezembro de 2018 e que foram responsáveis, influenciaram a safra de 19 e 20, e as chuvas que ocorreram de outubro a dezembro de 2019 e que vão influenciar a safra de 2020 e 2021, nós vemos que choveu muito menos em 2019, no final do ano, do que em 2018, né? Aí mais de 100 milímetros. E que houve uma concentração desses menores valores nessas regiões mais ao sul, centro-sul do estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. Quando nós olhamos os meses de verão, comparando 2019 e 2020, houve uma inversão. Realmente choveu mais no verão de 2020. Não tão mais assim, quase 100 milímetros, né? Mais 100, 103 milímetros na média. Porém, as regiões mais ao sul continuam com os menores valores de precipitação. Então, são regiões que reclamam hoje muito das condições de desenvolvimento, que não têm essa mesma expectativa que outras regiões mais ao norte do estado de São Paulo, Minas Gerais ou Goiás têm, onde tem sido comentado a possibilidade de safra muito melhor. Então, a gente tem que comentar essas possibilidades e mais, né? Quando a gente considera a distribuição ao longo dos meses, nós já vemos uma tendência, né? Março de 2020 houve uma redução significativa já na precipitação, choveu menos que a metade de 2019-20, próximo ao que choveu a 18-19. E em abril, praticamente a mesma coisa que choveu em 18-19, nós temos aí acumulado ao redor de 40 milímetros, contra 125 de 2019-20. Essas chuvas de março, abril e maio, 19 e 20, foram responsáveis, como eu comentei, por aquela recuperação, né, no desenvolvimento dos canaviais. E muita gente achou que não iria acontecer, e nesse ano elas não vão acontecer, né? As perspectivas aí, em termos de previsão do tempo mostram que os meses de maio e junho, abril praticamente já foi, vai ser um mês seco, maio e junho tendem a ser mais secos ainda. Isso é a normal climatológica, né, o padrão que nós temos climatologicamente. E há algumas estimativas que dizem que pode chover até um pouco menos. Não é muito, costuma chover em maio e junho, normalmente nós já temos uma média muito baixa,
e pode ser ainda menos nas regiões, em algumas regiões do Centro-Sul, São Paulo, enfim, Minas Gerais, essas regiões podem receber ainda menos chuva. Com isso, quais são os possíveis cenários para essa safra? Olha, é um cenário parecido com o que aconteceu em 2018. E se a gente voltar no tempo, em abril de 2018, todos nós, o setor estava em polvorosa. Teríamos uma safra maravilhosa por conta das chuvas do verão. Não esqueceu que nós tivemos de olhar um pouquinho para frente. E depois acabou, tendo uma safra um começo muito bom, mas muito rápida, e depois tivemos um resultado final não tão bom assim. E essa é uma tendência de 2020 e 2021 até agora. Nós temos um começo muito rápido, com qualidade de matéria-prima elevada, e os resultados que estão surgindo estão comprovando isso. Uma produtividade elevada, porém, nós estamos processando os melhores canaviais, fazendo a média do mês em cima das áreas de cana-planta, com a idade média baixa, isso é meio que óbvio, é lógico que a produtividade vai ficar mais alta. O crescimento residual de março a maio provavelmente vai ser reduzido ou zerado. O que nós teremos é desidratação, perda de peso por perda de água, os canaviais em condição de seca, eles vão perder água, perder peso. E com isso vamos ter uma evolução mais rápida de desidratação e perdas pela isoporização ao longo dessa safra. E aqui podemos ter aquele cenário de uma subida muito rápida em termos de produtividade e uma queda igualmente rápida. Seguindo aqui quanto aos outros fatores que podem influenciar essa safra, comentando rapidamente a questão do Covid, todo mundo já está ciente disso, influenciando os preços do petróleo, influenciando o preço do etanol, do açúcar, e é claro que uma expectativa do setor são políticas públicas para tentar regularizar isso. Não quer dizer que o setor, que é o fim do setor sem essas políticas públicas, mas na atual conjuntura vai ser um fator que pode tornar essa safra complicadíssima, porque não se sabe onde vai colocar esse etanol numa eventual hipótese. Vamos deixar a cana-campo visar. Como que eu posso visar toda essa cana do Centro-Sul? Eu tenho incêndio num ano seco, os incêndios vão aumentar, as usinas não vão conseguir parar nessa taxa que muita gente está defendendo, a menos que parem definitivamente, mas se pararem definitivamente aí vem a segunda questão, como elas vão retornar? E alguns cenários catastróficos que dizem, não vão simplesmente parar e vão falir. Então, também não dá para pensar nesse retorno. E não dá para pensar que as outras vão conseguir processar essa cana residual nessa safra. Aquelas que não sobreviverem, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ir por partes. E nessa questão de mercado, o principal fator a ser afetado é a questão do ritmo de moagem, que hoje ninguém sabe direito o que vai acontecer. A usinas falam em reduzir essa taxa de moagem diária, porém, com um clima mais seco, eu vou ter mais dias para fazer essa moagem. Começando a safra mais cedo, como 30% das unidades começaram a safra mais cedo nesse ano, comparado à safra anterior, nós vamos ter mais moagem em abril e maio. As diferenças podem começar a aparecer a partir de junho, julho e agosto. Porém, é quando a gente espera que haja alguma resolução nessa questão do Covid, seja por uma política pública ou seja por uma solução de retorno das atividades econômicas, mesmo que a princípio mais lentas, a gente sabe que nada vai ser milagroso, mas enfim, é o período de melhor qualidade de matéria-prima, quando a gente pode tirar a diferença de ruim da safra. Então é difícil também pensar que nesse período nós vamos simplesmente parar. E é o período, como eu disse, de maior risco de incêndios. Então, assim, essa questão de guisar cana é muito complicada, ainda mais na quantidade que nós estamos pensando. Não é 100, 200 mil toneladas, estamos falando de milhões de toneladas paradas no campo. Então, é um cenário complicadíssimo de tentar se prever. Em termos de estratégia de moagem, é o que nós comentamos. Antes do Covid, nós tínhamos um cenário de safra iniciando mais cedo, pressionada por preços bons, com efeito de março elevado, processando parte da cana de 2020 e 2021, uma safra que começaria com brincadeira, mas com sangue no olho, intensificada por condições climáticas não tão boas assim de março, abril e maio, e faria com que ela fosse muito acelerada e parte da produção ficasse aí, por conta de colher mais cedo as canas de maior potencial. Depois do Covid, esse cenário ficou um pouco nublado. A gente continua tendo o efeito de março, a gente continua tendo uma aceleração no início da safra, comparada a 2019 e 2020, porém, espero que seja um grauzinho abaixo, devido a essa possível redução no ritmo diário de processamento.
Mas, como a gente tem dito, é muito difícil você segurar a colheita mecanizada. Uma vez iniciada, ela dificilmente você consegue, há um limite para essa redução. Então, é complicado, ainda mais no momento de safra de qualidade baixa. Onde eu tenho que atender as demandas da indústria. Lá no meio da safra, com a qualidade elevada, a moagem diária consegue até ser reduzida, porque eu vou levar uma quantidade maior de açúcares com uma menor quantidade de cana. Uma cana com menos água, mais açúcar. Porém, nós temos que ter muito cuidado ao traçar esse cenário. Não é uma questão tão simples assim. Então, hoje, quando se fala em cenários de 600 milhões, muita gente já fala de mais 600 milhões, tem que tomar cuidado. Essas visões otimistas que têm sido carregadas desde antes do Covid são baseadas no efeito da safra anterior. A gente vem de uma safra que era ruim, de repente fechou ótimo, então, opa, essa vai ser boa. Se não choveu naquele verão, nesse choveu, então vai ser maravilhoso. Que é a questão o fator número 2 aqui, que é a melhora das condições climáticas, mas, como a gente já disse, não é em todos os locais. E a gente tem que ter condições climáticas de março em diante. Só está teimando em achar que cana é uma cultura anual, como soja e milho. A gente já cansou de falar que não é bem assim. Nós estamos colhendo uma cultura que tem 70%, 75% de água na sua composição no momento da colheita, contra outras que vão ser colhidas com 12%, 13%, 14%, 15% de umidade. É completamente diferente. Culturas onde a gente vai colher semente e aqui a gente colhe estrutura vegetativa. Não são coisas equivalentes. Mas o principal fator que motiva essas grandes estimativas é a questão da idade média. E realmente vai ser reduzida por conta do maior plantio, ela vem sendo reduzida ao longo dos 2 anos, e agora ela vai ter uma queda significativa. A gente estima que possa chegar em 3,62, como eu já disse, contra 3,76 na safra passada. Porém, a área de produção não tende a mudar. Pelo contrário, se a gente tivesse falando em mudança, seria uma mudança para reduzir. Mas, como eu já disse, a gente tem a intensificação da meiose, melhora na taxa de multiplicação, a gente está usando menos muda, que é a tendência que essa safra use menos ainda. Uma possibilidade de redução dos plantios de 12 meses diante da crise. Se estou em crise, eu não vou plantar. E qual cana que eu vou plantar? Aquela que eu nem preparei o solo ainda. Então, como essa cana de 12 meses, aí a famosa cana, tira a cana, põe cana. Tudo isso pode fazer com que nós tenhamos a mesma área para essa safra 2021. Ótimo, então eu tenho mais cana jovem, mas eu tenho a mesma área. E aí eu entro naquela questão dos canaviais 8 e 80, que a gente vê na segunda tabela aqui. Há uma participação muito significativa, se a gente comparar a safra passada, olha, a gente teve 20% da produtividade de 76,6 composta por cana-planta. Mas a gente também teve 20% por cortes acima, aliás, por canas de cortes acima de 5 cortes. Então, esse cenário de cana de 8,80 ele permanece nessa safra. E se a gente olhar aqui nessa última coluna, nós vamos ver o seguinte, que os canaviais, aqui mostra a variação de produtividade, e comparado 2019 e 20 com 18 e 19, quem foi responsável pelos maiores, quem deu o maior salto de produtividade de uma safra para outra, em termos de estágios. E aí, para surpresa, acho que de muitos, os maiores saltos ocorreram aqui, ocorreram nos cortes mais velhos e não na cana-planta. Ou seja, a cana-planta, embora seja muito produtiva, você tem uma variação entre as safras, mas ela não é tão drástica quanto a variação de produtividade que você observa nas soqueiras. E como a gente tem soqueiras em milhões de hectares, se você pegar a área de 5 cortes, ela é muito mais de 5 cortes, ela é muito maior que a área de 18 meses ou a área total de plantio que nós temos hoje, ela tem um impacto gigantesco na produtividade composta. E aí que a gente tem que pensar, não é, na última safra, quem salvou a safra não foi a cana-planta, foi a cana-soca, que ficou mais tempo no campo e teve um residual de chuvas maior até o outono. Só para alimentar isso, se a gente olhar aqui ao longo das últimas safras, as safras que passaram de 600 milhões tinham idade média menor ainda do que aquela que nós estamos estimando para essa safra. E área também, principalmente na 16 e 17, uma área muito maior, na 17 e 18, uma área maior, tudo bem, chegou a 600, e na 15 e 16, até uma área menor, porém, nós temos que lembrar que na 15 e 16 choveu durante toda a safra, praticamente não teve quebra de produtividade. O valor de início foi até ligeiramente menor do que o do final da safra, foi o único ano que aconteceu isso. Porque choveu durante todo o outono e inverno, então achou muito bem.
que é o caso que nós estamos comentando, que provavelmente não vai acontecer nessa safra. Tá? Então, fica como, né, um elemento para alimentar a discussão e que possam aí justificar até os nossos cenários que nós vamos apresentar à frente. E pensando em prós e contras das últimas safras, aliás, da safra atual, então, resumindo tudo isso, como prós, nós temos uma safra formada com expectativa de recuperação, houve mais investimento, tem um efeito, né, do otimismo vindo da safra anterior, mais renovação, caindo a idade média eu tenho o efeito do tombamento, né? Mesmo que a nossa produtividade fosse exatamente igual por porte em relação a 2018 e 2019, só o efeito do tombamento já nos daria aí ao redor de 4 toneladas, 3 a 4 toneladas a mais do que a safra passada. Então, nós temos que considerar isso no momento de compor a nossa nova estimativa, né? A questão do ritmo de safra, que pode alterar esse cenário, caso a gente tenha condições de manutenção dessa produtividade. Nós temos que também levar em consideração. E, na questão do contrário, né, nós temos aí o efeito março, com 10 milhões de toneladas já processadas para 2019 e 20. É claro, não dá para falar que tudo é de 19 e 20, mas a gente sabe que uma parcela está sendo sempre trazida da safra posterior, tem acontecido nas últimas 4 safras. A manutenção da área, canavial 880, o início antecipado, como eu já disse, em abril, na primeira quinzena, se estima que quase 30% das unidades, tenha quase 30% a mais de unidades em operação, quando comparado a 19 e 20. Então, a gente tem esse efeito de aceleração. O clima, mais limitante que 19, fazendo com que nós tenhamos aí questionamentos contra a produtividade para 18 e soqueiras, que provavelmente, precoces, perdão, que provavelmente vão ser colhidas mais rápido do que o ano passado, né? Com um único fator que poderia atrasar essa safra mais acelerada, sendo uma variação no ritmo de moagem em função das condições de mercado, né? Mas, como a gente já disse, mesmo com essas condições atuais, esse medo, condições ambientais e a estratégia de moagem que tem sido adotada até agora, iniciando a safra mais cedo, vai fazer com que abril e maio tenha uma moagem superior à safra anterior. Essas diferenças vão começar a aparecer a partir do final de maio e início de junho, quando a tendência é que a safra atual fique abaixo, né, que vai ficar atrasada em relação a 2019. Afinal, 2019 também se adiantou, ela começou atrasada e se adiantou a partir de junho. Então, nós vamos trocar de posição, né? Começando acelerado esse ano, desacelerando no meio. 2019 começamos desacelerado e acelerando no meio. Então, essa é a nossa expectativa. E em termos de comportamento inicial de produtividade, né, devido às condições que a gente tem visto, a gente acredita que a produtividade agrícola vai começar acima do que nós vimos na safra anterior, essa linha pontilhada que vocês podem ver aqui, acima até de 2018, pressionada por melhores tratos e também por uma idade média que pode ser menor, inclusive, que 2018. Ora, se eu falo em reduzir custos, se eu falo em possivelmente até ter que interromper a safra, quem que eu vou processar primeiro? Eu vou ter que processar os canaviais melhores, porque eu vou ter que dar condições boas para eles no ano que vem. Seria surreal pensar em visar cana de 18 meses. A gente já fez isso em outras safras, por pressão de excesso de cana, né? 2009, perdão, foi o ano que marcou isso, mas foi catastrófico. A produtividade da cana de 18 meses foi terrível no ano seguinte. Uma perda gigantesca de canas que caíam e apodreciam. Tínhamos outras gerações, outros chupões, que não davam produtividade nem qualidade, né? Então, o que a gente acredita? Que se essa a questão de pisar cana ocorrer, vai ser focada mais em canaviais de cortes mais velhos, que são os canaviais que já vão ser processados mais ao fim da safra. Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, a gente acredita que a produtividade vai começar elevada, vai se manter durante o mês de maio e tende a cair rapidamente por conta do envelhecimento dos canaviais, numa taxa menor do que 2019, a idade média vai ser menor, porém seguindo o mesmo formato de curva. Tá? E com isso, a gente também tem uma questão de crescimento rápido de ATR. Se a gente for olhar hoje como está acontecendo no campo, perguntando para as usinas, está acontecendo exatamente isso. Alta produtividade em abril, otimismo muito grande e alta qualidade. Qualidade elevada em abril não é só mérito do produtor.
que usou maturador. É claro, esse ano teve mais maturador, comparado ao ano anterior. Mas nós temos um clima secando desde março. Então é óbvio que o maturador vai funcionar melhor, porque o clima está funcionando, a cana também é maturada. Né? Tem gente falando aí já de 10 pontos acima em relação a abril do ano passado, em termos de ATR. Né? Então, a gente tem que lembrar muito bem do que aconteceu em 2018 e 2019, que foi muito parecido em termos desse comportamento inicial. Diante disso, a gente chega a 3 cenários possíveis. E, gente, aqui são cenários que compõem uma visão da Canaplana. Ninguém tem pretensão de ser dono da verdade, né, ou ter a palavra divina. São 3 situações possíveis. Né? Vocês vão ver aqui. Nós colocamos o Covid aqui como um grande elemento, porque ele vai atrapalhar, vai afetar em termos de mercado, e até de talvez operações, né? Aí o andamento da safra e 3 opções aqui. Um cenário onde o Covid não afetaria, o mercado poderia reagir. Haveria um efeito, vamos dizer assim, pela metade, não seria pleno, mas haveria um efeito. E 100% que seria o cenário mais caótico, trágico de tudo. Em todos esses cenários, a gente mantém uma posição de clima mais seco, desde março, com chuvas retornando em setembro. Que seria uma normalidade climática, um ano com safra seca durante outono e inverno. Não é nada de espetacular, já aconteceu vários outros anos, vamos olhar lá para 2018, com chuva retornando em setembro. Ou seja, qualquer atraso que eu tiver aqui no início ou no meio, lá em setembro, talvez eu não consiga tirar a diferença. Setembro, outubro, novembro, dezembro, ou tire as custas de penalizar um canavial que vai ser colhido embaixo de água. Uma penalização agrícola e uma penalização também por concentrar minha safra toda lá no fim. Imagina o impacto disso para 2020 e 2021. E mais, como eu disse, há um limite para empurrar essa safra tende. Eu tenho incêndios que vão acontecer, ainda mais se esse é um ano mais seco. Né? Eu tenho situações que vão me forçar a fazer essa colheita, a menos que um cenário extremo, em que as usinas sejam obrigadas a parar de processar, porque não tem como pagar minimamente as operações. Tá? Então, nesses 3 cenários, como eu disse, o clima é seco, se tornando úmido a partir de setembro. O que varia neles é a questão do ritmo. Né? O primeiro, o ritmo é afetado um pouco no início, mas ou políticas públicas, ou alterações no mercado, ou simplesmente o setor vai encarar e vai conseguir processar essa safra, ela acaba se acelerando e a gente pode ter o risco aí da safra de uma queda abrupta, né, uma redução rápida da sua moagem e aquela morte súbita, ou próximo da morte súbita que aconteceu em 2018 e 2019. Né? O retorno das chuvas lá em setembro afetaria a moagem, né, mas já no momento em que não haveria tanta cana para ser processada, e com isso a qualidade também não seria muito afetada. No cenário 2, a gente tem a moagem mais lenta, né, com a cana sendo concentrada do meio para o final. Essa moagem mais lenta é devido à falta de uma política pública ou que ajude, né, aí, em termos da CID, que ajude o setor a retomar seu normal, ou uma alteração do mercado que ninguém está esperando muito nesse momento, mas talvez possa acontecer. Hoje em dia a gente tem que pensar em todos os cenários possíveis, né? E a gente concentra a moagem mais do meio para o fim, e com o retorno das chuvas a partir de setembro, a gente tem uma queda da qualidade da matéria-prima, a safra se alonga até dezembro, uma parte dela fica para março, né? Com isso a gente tem uma redução da produtividade e um aumento da qualidade. Porém, aliás, uma redução da qualidade e um aumento da produtividade no final da safra. Porém, esse aumento da produtividade ela é reduzida pelo tempo que eu tenho. Né? Não é choveu, a cana volta a ter 10 toneladas a mais. Ela vai passar por um processo de reidratação, de retorno ao crescimento, onde ela consome esses açúcares que ela concentrou ao longo da safra, para voltar a crescer. Então, na verdade, esse crescimento de produtividade lá na frente não é muito uma grande vantagem, porque eu perco qualidade. Dissolver meu custo até fica pior. Então, é um cenário de meio termo. E o último cenário seria um cenário onde a moagem ela é altamente afetada pelas condições de mercado, enfim, pela ausência de uma política pública rápida, e com isso a safra fica muito concentrada no final da safra. Só que aí é a questão, talvez nós não tenhamos tempo para que esse retorno de produtividade aconteça, esse é o primeiro ponto, ou quando ele aconteça, lá em final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente tenha muita chuva e não consiga processar. Ou processe com qualidade ainda pior. Então, pode ser uma queda abrupta da qualidade,
com uma moagem altíssima, confinando muitos canaviais para serem colhidos numa época onde o Centro-Sul, na maioria das usinas, não processa, que seria dezembro, janeiro e fevereiro, né? E com isso, a gente condenaria a safra 2021-22, seria um caos a safra 2022, né? Pensando aí que o Centro-Sul fizesse isso. Algumas usinas estão até preparadas para fazer esse tipo de moagem, começar a moagem em janeiro, fevereiro, março, né? Algumas, mas isso, infelizmente, não é o grande retrato do setor. É uma minoria que se modelou para poder fazer isso. Tá? Trabalha com sobra de cana, enfim, em regiões com ambiente, com condições climáticas específicas. É uma outra história. A gente não pode pegar porque a usina tal e tal estado fez isso, o Centro-Sul todo vai fazer e vai ter sucesso. Negativo. Né? Achar que isso pode acontecer é bastante, e pode ter um bom resultado, é ilusório. Tá? Nesse cenário, a gente aponta que pode até haver uma sobra de cana, talvez não por uma super safra, mas simplesmente por não ter tempo para processar, tá? Dentro dessa janela. Então, são esses 3 cenários, e à frente o Sr. Caio vai detalhar em termos de números, que a gente pensa que podem influenciar essa safra. Como eu disse, ninguém aqui pretende ser a voz de Deus, é uma visão, é uma opinião, que a gente espera levar informações, né, para você, produtor, para você que trabalha numa trading, para você que está numa usina, enfim, para você que presta consultoria no setor sucroalcooleiro, para que vocês tenham condições de formar suas próprias opiniões. Essa é uma visão, tem alguns cenários, temos números, enfim, a gente espera poder colaborar com vocês da melhor forma possível. Vai ser um grande desafio essa safra, com certeza. Falar do melhor cenário de moagem agora, eu acho que seria ilusório. A gente tem que apostar em medidas que talvez sejam as menos piores no momento. Estratégia vai ser tudo. Não é só uma estratégia de pensar que eu vou colher apenas quando o preço se recuperar, mas pensar também se eu vou ter cana em condição de ser colhida lá. Como eu disse, incêndios acontecem todos os anos, e em anos secos eles acontecem mais ainda. Né? Se houver ausência dessas usinas no campo, os canaviais vão ficar mais suscetíveis ainda à ocorrência de incêndios criminosos, então tem que tomar muito cuidado ao achar que, né, vai haver aí uma demanda geral e um abandono dos canaviais por ele. E que isso vai resultar numa super safra. Pois bem, essa é a nossa visão. Agradeço a oportunidade por toda a equipe da Canaplan, e um grande abraço a você, meu amigo, e uma boa sorte para todos nós. Um abraço. Pois bem, estou eu aqui de volta. Vocês puderam ouvir o balanço da safra anterior, a visão, digamos, da questão das variáveis da safra 2021, e o Nilson termina qualificando 3 cenários importantes. Um cenário que ele chama de livre do Covid, ou seja, viriam as medidas de governo, elas surtiriam um efeito relativamente rápido, a moagem se acelera, a safra acaba cedo, vamos dizer assim, o retorno das chuvas afetaria pouco a safra, porque ela está muito acelerada, de tal modo que essa qualificação é uma. O outro extremo que o Nilson falou foi sobre Covid a 1000, Covid a 100%, ou seja, as políticas públicas também não vieram ou tardaram demais. Os efeitos do Covid são muito mais fortes do que a gente imaginava. A moagem foi sendo empurrada e se concentra no final, e pode até chegar à sobra de cana. E o cenário do meio, que é o Covid mais ou menos, com a moagem mais lenta, mais concentrada no meio e no final, e políticas públicas começam a funcionar no meio da safra. Pois bem, esses 3 cenários que, digamos, nós comentamos com vocês, podem ser, digamos, qualificados em números da forma que nós vamos mostrar para vocês. O primeiro ponto que é relevante para dizer para vocês é que a moagem, o cenário 1 de política que viria, a moagem acelerada, levaria quase 580 milhões de toneladas de cana, com uma produtividade um pouco mais baixa, porque a gente antecipou a safra rapidamente, perdemos espaço de produtividade. O cenário
sem política, não aconteceu política, o Paulo Guedes com mau humor não aprovou, problemas, Bolsonaro não aprovou, o presidente não aprovou, a moagem mais lenta. O que acontece? A gente empurraria a safra, esse canavial ia ganhando produtividade, por isso que ele tem a produtividade um pouco maior, e levaria a uma mudança pequena. Nós praticamente estamos girando em termos de 80 a 81 milhões de toneladas de ATR. Portanto, os cenários são levemente diferentes, eles mostram uma diferença de 500 mil toneladas de açúcar ou de praticamente 500 milhões de litros de álcool. Portanto, com açúcar a 44% como mix e etanol a 56% é um número que a gente acredita que é um grande salto em relação à safra passada, mas difícil mudar disso na nossa opinião. Pois bem, esses números que estariam a compor a nossa visão, eu diria que o cenário 2 é o cenário que mais se aproxima daquilo que a gente acredita que possa acontecer. Pois bem, uma das preocupações que nós temos visto nesse atual governo é que o governo é corajoso e enfrenta os problemas. Só que, como diz a Cora Coralina, você não pode evitar que os problemas batam à sua porta. Mas não tem necessidade nenhuma de oferecer uma cadeira para que eles sentem e fiquem lá, né? Essa é uma preocupação que a gente espera que esse governo consiga amadurecer e mudar o procedimento. Nós estamos vivendo um novo normal, a nova realidade, um novo normal que a gente diz, tudo indica que começa a ficar focado em saúde e meio ambiente. Portanto, o nosso setor, vale refletir, ganha valor com isso e deve cada vez mais se preocupar com isso, né? Com populistas ou antiglobalistas ou anti-imigrantes, seja o que for, a verdade é que o mundo está cada vez mais conectado. E, portanto, é muito importante nós estarmos acompanhando essa evolução. A grande preocupação que eu faço como reflexão é que nós temos visto uma politicagem tremenda, governadores, Congresso Nacional, Judiciário, ou seja, num momento de travessia de uma pandemia, em que a preocupação devia ser absolutamente voltada para proteger a vida e a economia do país. A gente percebe que estamos patinando. Cada semana perdida é 2% do que se produz no mundo, um mundo que vem, portanto, é uma pandemia. O mundo vem, obviamente, desacelerado, né? E cada semana é uma perda extremamente importante do PIB, da economia e impacto com empregos. De qualquer maneira, no Brasil, se vocês olharem o lado da economia, nós temos uma poupança muito forçada e uma demanda muito reprimida, o que levaria a gente a imaginar que em 2021, então logo passe isso, a gente possa ter uma curva V, uma recuperação mais rápida, né? Por isso a pergunta é como é que será essa recuperação em V, U ou W? Nós acreditamos que seja W, porque haverão idas e vindas, a gente sabe, e o Brasil tem muito essa cara, portanto nós vamos ter alguns soluços que caracterizam uma curva que nós chamamos de curva W. Então, para encerrar, eu devo dizer a vocês que, agradecendo muito pela atenção de vocês todos, que nós estamos realmente no precipício. Nós nunca vivemos uma coisa desse tamanho. É um precipício que o mundo se encontra e nós também. E do que nós precisamos, e essa foto diz muito, é justamente rezar muito, digamos assim, a hóstia e o cálice estão nos chamando a que a gente aumente a nossa religiosidade e acredite que dias melhores virão. Muito obrigado pela atenção de vocês.